Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Juízes, capítulos 4 a 7. Os capítulos 4 a 7 de Juízes mostram a continuidade do pecado de Israel. Israel prossegue naquele ciclo de pecar, ser disciplinado, buscar a Deus e então receber um libertador da parte de Deus. E então, após ter paz, voltavam ao pecado. E o que nós vemos nessa parte aqui é, na verdade, uma piora daquele quadro. Agora não há mais heróis corajosos como Otiniel, Eude e Sangar. Na verdade, os dois heróis que aparecem nessas histórias são homens covardes, homens medrosos, homens que não assumem a sua função. O capítulo 4 começa com Débora, uma mulher julgando Israel e, de certa forma, liderando aquele povo. O povo vai até Débora para buscar um conselho da parte de Deus. E Débora, então, chama Baraque. Por meio de Débora, Deus está chamando Baraque para assumir a liderança e governar o seu povo para a batalha. Porém, Baraque teme e pede que Débora o acompanhe no combate. Até mesmo durante o combate, quando o Senhor pretendia libertar Israel do domínio de Canaã, do rei Jabim, vencendo assim a Sísera, Baraque mostra temor e fraqueja na batalha. E por isso é Débora quem dá ordem para o avanço no campo, e não Baraque. Baraque apenas segue as ordens de Débora. Isso, na verdade, era uma consequência do próprio pecado de Baraque. Débora já havia dito que Sísera seria entregue não nas mãos de Baraque, mas seria morto por uma mulher, mostrando justamente essa falha de que os homens assumissem a sua função em Israel. Assim, quando Israel avança na batalha, Cícero é totalmente derrotado, ele foge, e todo o exército de Canaã é morto no combate. Cícera cai nas mãos de Jael, busca asilo na casa de Jael, e esta mulher o engana. Dá a ele leite para beber, o coloca para descansar em uma cama, e enquanto ele dormia, Jael pega uma estaca e crava na cabeça de Cícera, e a finca ao chão. Assim o Senhor triunfa e vence a Sísera, o governante, o grande general do exército inimigo, o exército de Canaã. O capítulo 5 é um cântico de Débora e de Baraque, e o grande tema desse cântico é a vitória do Senhor. Todo esse cântico tem um único alvo: engrandecer a Deus, aquele que luta pelo seu povo e que dá vitória ao seu povo. Ao mesmo tempo, esse cântico é importante porque mostra justamente como o Senhor livrou as mulheres de Israel. A conclusão do cântico lá no final aparece uma narrativa da mãe de Sísera, olhando pela janela, esperando que seu filho volte. E ela imaginava que a demora se devia ao fato dos cananitas, de Sísera, seu filho, ter vencido Israel e estar distribuindo os despojos, talvez até abusando de uma ou duas moças. Mas, na verdade, Sísera foi morto por uma mulher. O Senhor deu vitória por meio de heróis improváveis ao seu povo. Em seguida, a história de Gideão, um homem igualmente omisso e medroso. Gideão desenvolvia ideias totalmente humilhantes, se via incapaz de conduzir o povo a Deus à batalha. Durante várias vezes ele prova a Deus. Quando o Senhor manda ele destruir o altar de Baal, ele vai à noite para que ninguém veja. Quando o Senhor ordena que chamem homens à batalha, ele prova a Deus com novelos de lã. Ainda assim, o Senhor é misericordioso e capacita homens para o combate. Mas para que Israel não se confiasse em sua força, aqueles homens, aqueles 32 mil homens que pretendiam acompanhar ao povo, são pouco a pouco reduzidos. Quando o Senhor questiona se algum dos homens estava com medo, 22 mil fogem do combate, vão embora. Sobram apenas 10 mil, e esses 10 mil são submetidos a uma nova prova. Boa parte deles se dobram à água e lambem a água como cachorros, e não levam as mãos à boca. E eles também são separados. Apenas 300 homens sobram para ir ao combate com Gideão. Ainda assim, no combate, Gideão volta a se apresentar como alguém medroso. O Senhor ordena que ele se levante e vá à batalha, pois já entregou os adversários em suas mãos. Mas, se ele ainda temesse, poderia ir até o arraial de forma a espiar aquele local, e assim veria a confirmação do Senhor. E é isso que ele faz. Ao invés de avançar para o combate,
ele avança para espiar o arraial, e então, encorajado pelo relato dos inimigos, ele avança e triunfa contra os midianitas. E, na verdade, quem triunfa na batalha é o próprio Deus. O povo de Israel não avança armado, avança com em umas mãos uma trombeta e na outra uma tocha. E é Deus quem faz as espadas dos midianitas se voltarem uns contra os outros. E assim o Senhor concede libertação ao seu povo. Veja, novamente o Senhor mostra o seu desejo de agir com misericórdia e graça para com seu povo. Aqui o Senhor concede libertação ao seu povo, a Israel, por meio de heróis improváveis. É Ele quem batalha, é Ele quem os capacita ao combate, é Ele quem os leva, mesmo diante de temores, a cumprir a vontade daquele que é o grande rei sobre toda a terra. Deus executa juízo e leva o seu povo pecador, medroso, às vitórias. E diante de tantos heróis improváveis, nós podemos contemplar aquele herói que é o maior de todos eles, aquele que é superior a todos eles. Baraque e Gideão são juízes medrosos, juízes imperfeitos, mas Cristo é o libertador perfeito. É aquele que não se omite, que não foge da sua missão, que não treme diante do adversário, mas avança para cumprir a vontade do Pai, daquele que o chamou para libertar o seu povo. Da mesma forma, nós podemos olhar para Baraque e para Gideão como homens de fé. Por mais que fossem imperfeitos e tivessem uma fé imperfeita, eles têm a fé testemunhada e enfatizada em Hebreus 11. Eles aparecem como homens que creram em Deus e que assim creram naquele que viria, no libertador que era maior do que eles e que libertaria definitivamente o seu povo do domínio do pecado. Gideão e Baraque eram homens de fé, porque olhavam para aquele que é o autor da nossa fé, a Jesus Cristo. E esse relato, após contemplarmos a Cristo, nos leva a vivermos na mesma confiança. Nós somos chamados a viver a vida comum, a desfrutar das coisas comuns, sabendo que é Deus quem conduz a nossa vida. Deus utiliza homens comuns, heróis improváveis, para cumprir o seu propósito. Deus nos chama para viver na dependência de Cristo, cumprindo a missão de Cristo, sabendo que por mais que sejamos desconhecidos, Deus alcança os seus eleitos, cumpre os seus propósitos por meio de nós, pessoas comuns, pessoas improváveis na missão de Deus. Assim somos chamados e desafiados a viver pela fé, a viver em obediência, mesmo diante de caminhos que são incertos. Mesmo sem saber o que virá do futuro, devemos andar em obediência. Portanto, quando nós temos momentos de alegria, em que vemos a missão de Deus sendo cumprida, em que vemos Cristo sendo glorificado, não devemos pensar que isso é mérito nosso, que é fruto da nossa capacidade, de nossa força. Nós devemos sempre nos lembrar que toda a graça que recebemos, toda a alegria de vermos a missão de Cristo cumprida, não vem de nós, mas vem daquele que nos arregimentou, daquele que nos chamou para o combate, daquele que nos capacita e que glorifica ao seu Filho diante da nossa vida, a partir das nossas obras, a partir da ação que ele realiza no nosso coração, nos santificando e nos levando a cumprirmos o seu propósito. Que em tudo isso nós glorifiquemos a Cristo.